na minha tela ainda. Espera aí, fala. Meus 10 minutos vai ser. Calma. 10. Eu não votei ninguém porque eu não estava aí, mas teria votado. Presidente, meus cumprimentos ao senhor, aos demais vereadores dessa Casa Legislativa, o senhor e a senhora de casa, quem nos acompanha nesse plenário também, que nos acompanha pelas redes sociais. Fiz um vídeo, presidente, para falar um pouquinho sobre o primeiro ano, né? Faz um ano que o prefeito Odiló venceu a eleição, então vamos lá. Tiago, por gentileza. Por isso que eu coloquei as finanças em dia. Nós vamos enxugar ainda mais a máquina para que nós tenhamos espaço para reduzir imposto. Falou que enxugar a máquina, aumentou 18 secretários adjuntos, presidente. Mentiu na eleição. 20 milhões nos 4 anos vai gastar mais. Levamos 3 anos para botar a casa em dia, enxugando a máquina, fazendo os ajustes. Daí, no primeiro ano, 80 milhões de déficit no município. Imagina se não tivesse enxugado. E mais do que isso, presidente, primeiro prefeito aí que eu conheço que começou a atrasar salário. A máquina enxugada. Bem, nós temos investido muito na educação. Foi talvez o prefeito que fez o maior investimento da história em Caxias do Sul. Fez o maior atentado da história contra a educação, né? Também, além de fazer o maior investimento, retirando os 9º anos. Mas vamos lá, nós seguimos. Abrimos o centro de atendimento às crianças com alta habilidade ali na 20 de setembro com a Garibaldi. Abrimos a semana passada o Cined aí na Marechal Floriano também para as crianças portadoras de autismo. Pobre das crianças, né? A vereadora Daiane já cobrou isso, infelizmente, cada vez menos vaga e o aluguel sendo pago pelo senhor e pela senhora de casa. Candidato Scalco, em primeiro lugar, nós já montamos a central de monitoramento com a previsão dos semáforos inteligentes. Eles serão implantados, inclusive, com a conversão dos automóveis para o lado direito, dentro da Pinheiro Machado e da Sinimbu. Então, isso em breve já está sendo organizado, fica bem tranquilo. Eu acho que a inteligência artificial dos semáforos é do deputado Saldanha e o carteiro. Ele decide, aqui fica bom, aqui fica bom. Aqui fica bom. Então, essa deve ser a inteligência artificial que o prefeito contratou. 7.900 vagas de educação infantil vão ser criadas. Pela primeira vez na história de Caxias, nós teremos vaga de creche sobrando. Eu chego a tremer, presidente. Todo mundo sabe, a gente tem que ter critério de vulnerabilidade, porque não tem vaga para ninguém. E, por fim, esse aqui é o que eu mais gosto, presidente. Última parte. Nós já liberamos o projeto Mãe Canguru para que a mãe que tiver alguém ou puder ficar em casa no primeiro ano do seu bebê, ela possa receber R$ 1.200, que é a bolsa, para poder cuidar do seu bebê. Foi por isso que eu coloquei as finanças em dia. Bem, obrigado. Nós vamos enxugar. Bom, eu, presidente, quando estava cortando o vídeo, estava indignado. Porque é muita mentira. Mãe Canguru. Isso aqui foi lançado na última semana da eleição. Baita de um projeto. Implementado em janeiro de 2025. Eu vou fazer um pedido de informação sobre esse projeto com uma pergunta só, vereador Lucas. Convido a senhora, a vereadora Daiane, que é uma lutadora aí das vagas, vereadora Andressa, bancária do PT. Se o prefeito Odiló estava mentindo na eleição, está mentindo agora? Essa vai ser a minha pergunta. A gente tem que saber. Ia sobrar a vaga na educação infantil. Todo dia alguém bate aqui no meu gabinete falando que não tem vaga. Que ontem estava em 4º na fila, que hoje está em 15º. Visitei uma escola que a vereadora Daiane também visitou no Parque Oásis. Era só terminar a reforma, vereadora Daiane. As salas estão prontas, era só botar as crianças para dentro. Ah, porque a PPP nós vamos fazer em janeiro. Foi assinado agora com a empresa de Belo Horizonte em julho. Tudo é atrasado. Tudo é atrasado na prefeitura. Vereadora Estela, a senhora ouviu, e essa aqui eu até faço uma deferência ao vereador Capitão Ramon, referente aos semáforos inteligentes. O senhor viu algum semáforo que é inteligente nessa cidade? Quem sobe a Rua Visconde de Pelotas,
acaba com o dia da pessoa, os semáforos da Rua Visconde de Pelotas. A da Marechal Floriano, então. Agora, para contratar um software de gestão de semáforos, nós não temos capacidade. Para botar um semáforo lá na Luiz Miquelon, que prejudicou toda a Zona Leste, porque tinha uma pessoa que queria o semáforo, foi rápido que botou. Pede para o pessoal que mora no Pena Branca se gostou do semáforo lá. Bom, são essas as situações, presidente, que eu me deparei quando fui ver o debate Uma parte, vereador do segundo Libardi. turno entre o candidato Scalco e o candidato Adiló. Finanças em dia é uma choradeira todo dia de déficit. Não tem dinheiro para nada. Finanças em dia. Porque o Guerra me deixou 230 milhões de herança. Faz 5 anos que o senhor é prefeito. Um orçamento de 4 bilhões. É a mesma coisa o cara deixar um boleto de 230 pila para quem ganha 4 mil e dá 5 anos para pagar. É isso que aconteceu. A gente vai normalizar isso. E eu venho fazer um apelo. Nós temos que reconhecer. Ontem eu estava lendo os comentários do Pioneiro, que é até um Facebook até razoável, não tem tanta gente atacando, ofendendo os outros, quanto o prefeito Adiló. Não tinha um comentário a favor do prefeito. Nem os CCs estavam lá ontem. Não tinha ninguém defendendo o prefeito. Sabe por quê? Porque todo mundo é uma verdade universal. Chuva molha, fogo queima e o prefeito é muito ruim. Ninguém mais aguenta essa gestão do prefeito Adiló. E a gente vai ter que começar a imputar. Eu estava vendo os programas do segundo turno do prefeito Adiló. O Néspulo aparecia caminhando e falava assim, presidente: o prefeito Adiló me convidou porque eu sou especialista em turismo. Primeiro, daí depois o prefeito Adiló, nós vamos reduzir a secretaria. Qual é a primeira secretaria que foi reduzida? A Secretaria do Turismo. Mas o que é isso, tchê? Vou lhe dar a sua parte, vereador Andrés. Vereador Libardi, a população está cansada de pessoas. Nós ouvimos isso enquanto vereadores. Não dá para prometer em campanha algo que depois tu não vai implementar no governo. Então, será que governo Adiló, será que o prefeito falou aquilo só para ganhar a eleição? Agora é inaceitável. Ele já era prefeito da outra vez. Diz que colocou as contas em dia. E agora a gente está com déficit no município. Não faz sentido. Vereador Libardi, eu acho que nós teremos que convocar o prefeito nessa casa para que ele dê explicação em relação às finanças da nossa cidade. É inacreditável, todos os dias que tu vai falar com o prefeito. Eu tive vontade, na última vez, de dar R$5 para ele. Tirei do meu bolso, vou dar um dinheiro para o prefeito, porque não tem dinheiro para nada. E aí, bom, estava colocando em dia, agora estamos em déficit, não tem dinheiro para nada, mas tem dinheiro para aquilo que é prioridade para essa gestão. O problema não é mentir só para a gente, o problema é mentir para toda a população da cidade e está todo mundo cansado desse governo desastroso. Obrigado pela parte, vereador Libardi. Vereadora Daiane. Vereador Libardi, parabéns por trazer o tema, né, a essa casa. A gente que fala muito das promessas de campanha que não aconteceram. O senhor trouxe só a análise do debate, né? Mas tem a questão do Parque do Bem-Estar Animal, né? Que tinha máquina lá. Tem o Parque Automotivo, que tinha máquina lá durante a eleição. Então, eu considero que isso é inadmissível, né? Promessas feitas para ganhar a eleição. E, infelizmente, aí muitos embarcaram, né? Inclusive os partidos de vocês, né? Tipo, o PCdoB, a questão do PT também. E nós éramos a aventura, né? A gente está vendo aí 1 ano de governo, a gente vai na Zona Sul, tem reclamação, a gente vai na Zona Norte, tem reclamação, a gente tem reclamação no centro, a gente tem reclamação em todos os lugares. E essa questão do déficit é pior do que a gente imagina, né? Porque como é que a gente estava planejando há uns meses atrás o início do pagamento do caso Manha Bosco? Nem iniciou o Manha Bosco, já está essa choradeira, imagine daqui a pouco. Obrigado. Era isso. Vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Cláudio. Sabe que quando teve a primeira legislatura, e daí a gente se reelegeu, tanto nós, da bancada do PT, tanto o governo municipal, eu pensei, bom, agora eu acho que vai melhorar. Ele vai pegar as críticas da gestão passada, vai ajustar e vai melhorar. Mas o que a gente vê, infelizmente, é que piorou e piorou muito. Piorou porque a gente ouviu
durante a campanha inteira, diversas promessas que não estão sendo cumpridas. Piorou porque a gente viu obras sendo feitas à véspera da eleição que não foram concluídas até hoje. E eu falo aqui, mais uma vez, do recapeamento lá do bairro Serrano. Eles fizeram a segunda camada, mas e a marcação do asfalto? E o acostamento? Quando a gente fala das nossas UBSs, a gente segue sem médico, a gente segue sem atendimento. Quando a gente fala do transporte público, a gente segue sem horário, a gente segue com transporte precarizado. Então, quando a gente olha para todas as situações, daquelas mais sérias, as mais simples, nenhuma tem solução e todas apresentam uma mesma justificativa: a falta de dinheiro. Só que essa justificativa não estava presente quando a campanha foi feita. Essa justificativa não estava presente quando ele anuncia que véspera antes da campanha... Eu não vou pedir. Quando ele anuncia que vésperas antes da campanha ele vai fazer coisas que a gente viu que não fez. Muito obrigada. Eu que agradeço a senhora, vereadora Daiane, vereadora Andressa. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Da tribuna, vereador Iago Morandi.